Bom, pessoal, boa tarde aí para vocês. Hoje, dia 10 de setembro de 2023, inicia mais um podcast. E esse podcast, hoje, né, é diferenciado. É praticamente o primeiro podcast aqui que eu estou fazendo com uma pessoa que, para mim, é uma pessoa ilustre, muito bem conceituada aqui no Chapadão do Sul. É o professor Maurício, ele está aqui do meu lado. E eu estou aqui lembrando, né, que em qualquer lugar eu estou pronto para fazer um podcast com você aí de casa. Estou no bairro Flamboyant, na Rua Canela, na casa do professor Maurício, o esposo da vereadora e professora Almira. E hoje a gente vai ter um bate-papo legal, né? Vai ter um bate-papo aquele que, com certeza, você vai aprender um pouco mais. Eu costumo dizer que todo ser tem sua história, tudo tem um porquê e todo começo tem fim. E é hoje que você vai iniciar, aprender um pouco mais com as palavras desse professor Maurício, desse meu amigo que está aqui do meu lado. Mas de início eu quero mandar aqui um abraço aos nossos ouvintes, aos patrocinadores e principalmente os que estão nos ouvindo, né, aí em outros estados. Um abraço aí a todos vocês, os meus conterrâneos nordestinos, que moram principalmente aqui no Chapadão do Sul e os que estão espalhados em vários estados brasileiros, tá? Um abraço aí ao vereador Marcelo Costa, também CHM Engenharia, no Polo Empresarial. Você que precisa aí de vigota, né, para a laje da sua casa, procura a CHM Engenharia no Polo Empresarial. Nós temos também o Agemac Sucata, na Avenida Goiás, né, onde você pode vender latinha, cobre, alumínio, ferro, bateria e muito mais. Nós temos também o restaurante Saboricia, na Avenida 4, mandar um abraço aqui para nossa amiga Iara, né, a proprietária aí desse restaurante tão falado, tão querido aqui no Chapadão do Sul, onde você pode comprar marmita grande, média e também o serve-serve todos os dias. E o nosso amigo Zezinho também falando na Avenida Goiás, onde tem show todo final de semana, tá? E vamos ao nosso bate-papo. O professor Maurício, que tem um currículo invejável, ele que é professor, como eu disse, e também é corretor de imóveis rurais, é representante comercial e é consultor para o terceiro, né? E também é representante do Conselho Municipal Antidrogas aqui de Chapadão do Sul. E a gente vai ter um bate-papo legal a respeito de vários assuntos. Eu quero que ele se apresente aí para você, aí de casa. Boa tarde, Chico. Obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade. Cumprimentar todos que estão nos vendo e nos ouvindo nessa tarde, né? Para nós para mim, para a vereadora, uma alegria, uma satisfação muito grande receber você aqui, a sua esposa aqui na nossa casa e poder fazer esse bate-papo aqui nessa tarde. Então nós nos colocamos à disposição e ficamos à tua disposição, Chico. Tá? Nós estamos aqui para bater o papo, como você disse, né? No podcast Pode Tudo. Exatamente, aqui o podcast Pode Tudo. Eu que pedi para que ele, né, tivesse esse bate-papo comigo, que para mim é uma honra, é um prazer, e inclusive ser bem recebido aqui na sua casa, viu, professor? Obrigado. Para mim é uma honra, né, uma Sempre alegria. Sempre bem-vindo. Muito obrigado. É como eu sempre digo, né, me diz com quem tu anda que eu te direi quem tu és. Mas hoje eu quero falar um pouco da experiência desse homem, né, e também da vontade que ele tem de trabalhar em benefício de todos nós. Inclusive, ele que faz parte da diretoria da Associação PCD, como secretário, né, dando suporte através do apoio da vereadora e professora Almira, né, está sempre aí dando suporte para a gente. Professor Maurício, eu queria que o senhor falasse para a gente dessa alegria, eu que também gosto de trabalhar em prol de uma sociedade, né? Fazer de tudo para ajudar. Eu vejo que o senhor também tem um espírito muito solidário, né? Acolhedor. Como é que é, assim, para a gente entender, o pessoal de casa entender, como que funciona uma personalidade assim tão querida e também que faz assim o bem e faz uma diferença na cidade?
Chico, é verdade. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, quando você ajuda alguém, né, isso traz para o teu interior uma satisfação muito grande. E isso é o que nós fazemos, tanto eu como a minha esposa, a vida inteira. Né? Nós estamos aí há 42 anos casados e há 42 anos nós estamos ajudando pessoas. Mas ajudando, às vezes, não diretamente, às vezes diretamente, mas às vezes indiretamente, criando organizações, ajudando as pessoas que querem criar organizações, como a Associação PCD, Associação da Pessoa com Deficiência de Chapadão do Sul, que hoje é liderado pela nossa presidente Osineia, e que tem ajudado muita gente. Então a gente fica muito feliz, muito alegre, muito contente. O coração da gente se enche de alegria de poder saber que, através do nosso apoio, da nossa ajuda à associação, na criação da associação, tantas pessoas têm sido ajudadas. Então, isso é uma alegria, uma satisfação. Mas, é lógico, foram mais de 40 anos, são mais de 40 anos ajudando pessoas, prestando um serviço público relevante a toda a sociedade. Hoje eu estou presidente do Conselho Municipal Antidrogas também, e é um trabalho muito bacana que a gente tem feito. E esses trabalhos, é muito importante, Chico, a gente dizer que é um trabalho voluntário, né? Ninguém ganha nada por isso. Então, realmente é uma alegria muito grande a gente poder ajudar o próximo. Exatamente, isso é bom. E eu sou prova viva disso, né? Porque dia 2 do mês anterior, foi desse mês? Isso, dia 2 desse mês. Dia 2 de setembro, eu conversei com o professor Maurício, ele que ia fazer uma reunião com um amigo, né, lá na piscina do Barbosa. Estava lá, um dia de sábado. Eu falei, então eu vou estar presente, né, pedi o espaço. Ele conversou com o Barbosa. Quero aqui agradecer também o Barbosa, que ele também tem um espírito muito solidário, né? E eu fui lá, convidei os conterrâneos, os meus amigos de Bateguara, Canastra, né? E também outros nordestinos lá do Esplanada 3. E a gente fez essa reunião com a ideia que eu sempre venho tocando aqui no podcast Pode Tudo, outros programas que eu já fiz, podcast aí, inclusive com o vereador Wanderson Cardoso, né? Toquei ao vivo com ele, ele falou que a hora que eu precisasse dele também, ele estava de dentro. Inclusive ele estava lá. Eu quero aproveitar e agradecer também a presença dele, do Emerson, vereador também Emerson Sapo, e também dos demais que eu convidei, né, conterrâneos nordestinos. E nesse dia a gente toquei no assunto da implantação, a importância da implantação de um CTN aqui no Chapadão do Sul. E a prova viva que eu falo, sou eu, que eu pedi esse espaço, tive tanto do Barbosinho como do professor Maurício para ajudar. E ele está dando assistência através da professora e vereadora Almira. É um privilégio para a gente que é nordestino, né? Vocês que são do Nordeste, que vêm para cá, acho que vocês têm que ter um apoio maior. Tem que ter um lugar que se sinta em casa, né? Para ir lá, final de semana, com a família, com os filhos, com um amigo. Professor Maurício, e isso aí, com certeza, lhe deixou também feliz. Eu vi a sua alegria, né? Através da minha ideia, né? Exatamente, Chico. Mas antes de falar, quero também agradecer o Barbosinha, né? Grande companheiro Barbosa. É uma alegria, uma satisfação trabalhar com uma pessoa assim tão disposta. Antes, o Barbosinha tinha limpado tudo na noite anterior, depois deu um vento, Chico, lá no lugar onde nós fizemos a reunião. E aí esse vento trouxe sujeira, poeira. Aí nós fomos lá, limpamos tudo ainda logo depois do almoço, para depois ter a nossa reunião. Então, assim, o Barbosinha, ele não mede esforço para ajudar. É um grande soldado, um grande companheiro, e fica aqui nosso agradecimento. Em relação aos nossos irmãos nordestinos, eu fico muito feliz, realmente, Chico, de poder ajudar, de poder criar o CTN. O CTN significa Centro de Tradições Nordestinas. E quando o Chico me pediu ajuda para montar o CTN, porque para você fazer uma organização dessa, um CTN, não é só você falar, vou montar e pronto, aconteceu. Não, tem toda uma burocracia, tem toda uma questão jurídica, administrativa, que você tem que observar e tem que respeitar, que são leis, né? E aí trabalhamos bastante nisso.
entramos em contato lá com o CTN mais antigo do Brasil, que está no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, lá no bairro do Limão. Conversamos com o pessoal lá do CTN de São Paulo, conversamos também com o CTN de Dourados, CTN Centro de Tradições Nordestinas de Dourados, chamado Asa Branca. Conversamos com a Simone, a presidente, a qual nós agradecemos muito pelo atendimento que ela nos deu lá. Conversamos também com o doutor Acelino, e aqui um agradecimento especial ao doutor Acelino, que deu assim várias ideias na criação do CTN aqui de Chapadão do Sul, inclusive no nome. A gente estava com dificuldade, né, Chico, de resolver o nome, e o doutor Acelino, ele fez uma sugestão do nome. E quem é o doutor Acelino? É um advogado, um nordestino que radicou aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que gosta demais do estado do Mato Grosso do Sul, que é um dos fundadores do Centro de Tradições Nordestinas Asa Branca de Dourados. E ele, assim, nos atendeu prontamente, nos convidou para o mês que vem ir lá em Dourados para a Feste Sol. Feste Sol é a festa da carne de sol. Ele disse que é uma festa tradicional que acontece lá no CTN. O CTN de Dourados, Chico, já tem 32 anos. 32 anos. O de São Paulo tem 34 anos. Então, assim, já combinamos aqui, né, com a vereadora, com o Chico, como presidente do CTN aqui de Chapadão do Sul, para ir lá, e já falamos com o doutor Acelino que nós vamos fazer uma caravana daqui de Chapadão do Sul para ir lá em Dourados e participar da festa e conhecer o CTN lá de Dourados. Mas, voltando um pouco com relação ao nome, aí o doutor Acelino disse que a gente está entre 3 nomes, CTN Asa Branca, né, Centro de Tradições Nordestinas Asa Branca, Centro de Tradições Nordestina Luiz Gonzaga e Centro de Tradições Gonzagão. E aí, conversando com o doutor Acelino por telefone, ele falou, olha, se eu fosse vocês, colocaria Centro de Tradições Nordestina Gonzagão. Aí eu falei, mas doutor, por que o senhor diz isso, né? Ele falou, Maurício, porque os 9 estados da região Nordeste, se você falar de ponta a ponta em qualquer estado desse lado do Nordeste, você falar Gonzagão, todo mundo sabe quem é, né? Que é a figura emblemática, grande cantor e compositor das tradições nordestinas, e aí é o nome ideal. Aí conversamos com o Chico, conversamos com todo mundo, e ficou então CTN, Centro de Tradições Nordestina, Gonzagão, de Chapadão do Sul. E é lógico, qual é o papel do CTN? O papel do CTN não é só ter o CTN por ter. Não, muito mais do que isso. É um órgão que representa a cultura nordestina, que representa as coisas nordestinas, mas mais do que isso, ele deve ser e vai ser, quando ele for sendo estruturado, um órgão para receber os nossos irmãos nordestinos, que muitas vezes chegam do Nordeste aqui, numa região diferente, com costumes diferentes, e ali ele vai poder ser recebido. E se ele tem alguma necessidade na área social, na área de orientação jurídica, de tirar documento, de ser encaminhado para o mercado de trabalho, enfim, o CTN é muito ampla a ação dele, né, Chico, para atender o nordestino aqui. Então, é aquilo que eu já falei e o Chico também falou. A gente fica muito feliz de poder ajudar a comunidade nordestina e os nossos irmãos nordestinos aqui que chegam em Chapadão do Sul e aqueles que já estão aqui. Exatamente. Falou tudo em poucas palavras, né? Resumiu. É como eu sempre digo, que ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém vive nem sobrevive sozinho. A gente precisa sempre da ajuda de outras pessoas, né? Porque foi o que eu disse na reunião com os meus amigos nordestinos que fiz no último dia 2. Através deles, né, a gente formou aquela reunião e através deles a gente forma também essa organização, porque cedo ou tarde eles vão, quem estava lá e quem não teve o privilégio também, porque muitos estavam trabalhando nesse dia. A gente fez uma reunião no dia de sábado e muitos trabalharam até o final do dia. Então não deu para estar presente. A gente iniciou mais ou menos umas 3 horas no horário MS, né? Mas esse nosso bate-papo aqui é só para mostrar um pouco, né, que a gente
não é ninguém se a gente for trilhar o caminho sozinho. Chega lá, mas é muito difícil e a gente precisa sempre da ajuda de outras pessoas. E eu quis falar um pouco da importância, né, de você fazer suas escolhas das amizades. Porque tem gente que tem vontade de ajudar, tem disposição, é o caso do professor Maurício, né? Está sempre disponível, procura sempre um tempinho, não tem tanta disponibilidade, mas procura um tempinho, né, professor? Sim, sim, sim. Tem um ditado que diz que se você quer que alguém faça alguma coisa, peça para alguém que é bastante ocupado, né? Mas eu penso também, Chico, que é importante dizer aqui, em relação ao CTN, os próximos passos, né? Então, a documentação já está pronta, o Chico acabou de assinar e deve ir para o cartório amanhã ou depois, e aí já nasce juridicamente a organização, porque por enquanto só existe de fato, não existe de direito, mas a partir dessa semana, quando for para o cartório, já vai nascer de direito. E dizer que os próximos passos, fica aqui já a convocação dos nossos irmãos e companheiros nordestinos para que você participe. E viu, Chico, e eu tenho andado por aí, a gente conhece muita gente. E eu tenho falado para nordestino, para não nordestino, amigos nossos que a gente tem encontrado. Hoje, inclusive, estive na feira de manhã, encontrei alguns amigos lá, alguns companheiros que são nordestinos, outros não, falando do CTN, falando da importância da participação deles. E todos querem participar. Então, os próximos passos são esses. Primeiro, registrar agora em cartório, fazer tudo certinho, tirar o CNPJ na Receita Federal e, logo em seguida, fazer mais uma reunião, né? Só que nós erramos no dia e no horário, como você falou. No sábado à tarde não é um bom dia, porque as pessoas estão trabalhando. Nós vamos fazer agora num domingo, né, Chico? Ou num feriado. Domingo ou feriado, com certeza. E terminou? Não, é só para encerrar esse pensamento. Então, esse é o desdobramento do que vem pela frente. O que nós pensamos e nós sonhamos? Quando eu digo nós, é o Chico. Eu só estou ajudando. E a vereadora também só ajudando. A gente sonha junto, a gente quer crescer junto, quer ajudar junto, né? Então, nós sonhamos com uma sede, tá? Um lugar onde possa ser feito festa, como, por exemplo, existe lá em Dourados, agora, dia 22 de outubro, vai ter a Festa Sol, como eu já falei, é feito num grande galpão, viu, Chico? O doutor Acelino já me falou, ele falou, vocês vão gostar de conhecer aqui. Então, qual os próximos passos? A gente sonha com tudo isso, e isso vai acontecer, né? Vai acontecer. Inclusive, nós estamos falando aqui, de repente você quer colaborar, contribuir, doando um terreno, de repente, ou doando o galpão, né, Chico? Você que está nos ouvindo aí, que tem condição, fique à vontade, nós estamos aqui para trazer outras pessoas juntos, pessoas que querem ajudar. Mas você que também não tem condição financeira, você pensa assim, eu não posso ajudar com nada. Pode sim, você pode ajudar com a sua opinião e com a sua presença. Isso não custa nada, né, Chico? Então, a opinião da pessoa é importante, a presença da pessoa é importante. Então, quando a gente marcar a próxima reunião, venha para você escutar, para você saber o que está acontecendo, o que o CTN de Chapadão do Sul, que leva o nome de Gonzagão, está pensando em fazer, quais são os próximos passos, os planejamentos, e venha para que você também possa opinar. Diz, olha, isso aí eu acho que é assim, ou acho que deveria ser assim, ou isso aí, eu conheço um outro lugar que faz assado e tal. Então, a tua presença e a tua opinião é importante, mas se você quiser contribuir também, fique à vontade. E também contribuindo, professor Maurício, para compartilhar, né, e conversar também com outros amigos que talvez não tenham acesso a esse nosso bate-papo, a respeito da importância de um CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas. Então, esse bate-papo foi para isso. Para você aí de casa saber, conhecer um pouco mais as nossas ideias e também manifestar as suas ideias. A gente quer pessoas que querem o crescimento da cidade, né? Por isso que eu me junto com pessoas boas, pessoas que têm os mesmos ideais, os mesmos sonhos. E sonho é assim, todo mundo sonha, mas nem todo mundo sabe sonhar, né? O sonho, para ser realizado, tem que estar disciplinado. E é isso que a gente está fazendo, disciplinando os nossos sonhos, buscando suas ideias, né? Buscando o seu apoio, buscando sua presença. É isso aí, mas eu vou deixar aqui o professor Maurício dar as suas considerações finais,
para a gente terminar esse nosso bate-papo e pedir mais uma vez que você compartilhe. Obrigado, Chico, mais uma vez, e dizer mais uma vez do nosso compromisso. Quando eu digo nosso, meu, da vereadora, né, em estar ajudando, nós estamos aqui para isso. Pode contar conosco, naquilo que for possível, nós, com o nosso conhecimento, dentro daquilo que a gente pode, vamos estar sempre ajudando, viu, Chico? Uma alegria, uma satisfação muito grande, viu? Prazer é todo meu, professor Maurício. E eu quero aqui agradecer a todos vocês, né, por nos assistir, por nos compartilhar e também por juntar, fazer a força crescer cada vez mais, juntando-se com a gente, beleza? E a Nerivânia, esperar a minha assistente aqui para terminar esse nosso bate-papo. Agradecer também a ela, né, que minha esposa está aqui. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado.